Entramos na terceira e última fase de Mercúrio retrógrado de 2024, que vai acontecer no signo de Sagitário. E esse vídeo a gente vai conversar sobre quais são as possibilidades no nosso dia a dia e também as possibilidades de uma maneira mais ampla, né, de uma forma geral ao redor do mundo. Bora lá falar sobre essa pequena confusão que a gente tem astrológica. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que vídeo sobre Mercúrio retrógrado começa desse jeito. Vamos lá. Para você que é novo aqui no canal e está assistindo meu vídeo pela primeira vez, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo há quase 15 anos. Trabalho com terapia astrológica e com as técnicas astrológicas normais, mapa natal, previsões e tudo mais. Esse vídeo aqui a gente vai conversar sobre Mercúrio retrógrado, que é um fenômeno que acontece uma vez uma vez, 3 vezes por ano, uma média ali de 3 vezes por ano, e ele implica na retrogradação de um planeta. Isso acontece com todos os planetas, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui no canal, na playlist Curso Gratuito de Astrologia, se eu não me engano, tem um vídeo onde eu explico o que é um movimento de retrogradação. Então, você tem curiosidade, entra lá naquela playlist para ver como funciona. Aliás, aqui no canal tudo é organizado por playlists. Então, se você está procurando um assunto específico, se você assistir um vídeo sobre, sei lá, Plutão e você quer ver alguma coisa sobre Urano, é só procurar nas playlists que você vai encontrar o que você está procurando, tá? Pelo menos eu imagino, né? Óbvio que não dá para cobrir tudo, mas tem bastante coisa aqui, muitas informações. O canal é separado por playlist, então vai lá. Outra coisa, você quer falar comigo, quer marcar a sua sessão, saber qual que é o valor, saber como que você faz o mapa, como que funciona a terapia astrológica, é só mandar mensagem para mim. Aqui embaixo, na legenda de todos os vídeos, tem o WhatsApp para você entrar em contato direto comigo para agendar a sua sessão, para tirar dúvidas, fazer perguntas. Beleza? Já começo aqui pedindo desculpa que eu tô vindo de uma rinite, eu tô super inflamado aqui, então minha voz tá meio esquisita, mas eu já tô ficando melhor. Bom, Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, todo mundo já sabe muito o que é, né? O Mercúrio é o planeta da comunicação, do deslocamento, da capacidade de fala, de audição, dos arquivos celulares, né? As coisas guardadas no celular, e-mails, documentos, tudo que está ligado com a nossa parte de comunicação escrita, digital, ouvida, falada, lida, né? Pode estar entrando num processo de atraso, de dificuldade, né? Onde você pode falar uma coisa, a pessoa entende outra sem que você perceba que você falou alguma coisa errada. O Mercúrio retrógrado é uma coisa assim, como se eu estivesse falando para vocês sobre Mercúrio retrógrado e eu tô falando Marte retrógrado, mas sem perceber que eu tô falando Marte retrógrado porque eu tô achando que eu tô falando Mercúrio. Porque essas informações acabam ficando conflitantes e difíceis, né? O negócio simplesmente passa despercebido. Toda vez que você vai, se você estiver lendo, estudando, por exemplo, né? No meu caso, fazendo uma monografia, né? A parte de escrita, de criatividade, né? Cara, você pode entrar num processo de branco criativo, assim. As coisas simplesmente não funcionam. Ou você escreveu um super texto bacana pra caramba nesse final de semana, você super fluiu, e aí na hora que você vai ver, você esqueceu de salvar. Que hoje é raro, né? Mas pode acontecer. Você esqueceu de salvar as últimas 4, 5 páginas. Cara, você entra num desespero que você fala, meu Deus do céu, o que... Eu lembro que quando eu estava terminando o curso de astrologia lá na Gaia, eu estava fazendo um trabalho de pesquisa de astrologia aplicada ao esporte e eu tinha 3 cópias diferentes dos arquivos e mesmo assim eu ainda perdi coisas, né? Cara, eu nunca vou esquecer, foi 2020, talvez 2019 a 2020, mais ou menos nessa fase, teve uma situação de Mercúrio retrógrado. Eu não lembro, acho que foi mais ou menos na metade do ano, e que eu fiz vídeo, eu falei pra todo mundo, né, o que tinha que fazer e tal, não sei o que lá. Naquela época, quando eu fazia mapa com áudio, né? Isso foi antes de 2019. Eu fazia sessões junto com o cliente, presencial, óbvio, né? E eu gravava no áudio, no celular ali, né? E eu gravava e depois eu mandava o arquivo pro cliente. Naquela fase, começou a dar problema no meu celular
E o celular começou a travar direto, eu falei, meu, eu preciso formatar o celular, né? Reiniciar ele. E aí eu falei, bom, Mercúrio retrógrado, preciso fazer tudo o que precisava necessário, né? Fui lá, salvei todos os arquivos inteiros, aplicativos, fui lá nos mapas, salvei todos os arquivos bonitinhos, mandei fazer o backup e tal, não sei o que lá. Bom, eu falei, bom, respira fundo, né? Depois de um tempo, respirei fundo e, bum, reiniciei. Tudo voltou direitinho pro lugar. Quando eu fui ver os mapas, ele não salvou. Alguma coisa aconteceu no aplicativo de gravação de áudio lá que ele não salvou. Ele simplesmente não salvou. Eu perdi, se eu não me engano, foram uns 17 áudios de mapa, 17 que eu tinha que encaminhar para os clientes. E aí que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um resumo por áudio, né? Eu tive que gravar, achar um espaço na minha agenda para eu gravar esses resumos e mandar para os clientes para eles não ficarem sem nada. Então, mesmo que a gente tome todos os cuidados, às vezes acontecem coisas que não são legais. Mas mesmo assim, sabendo que a gente está numa fase onde a gente pode perder arquivos, a gente pode ter problemas no celular, pode ter problema no computador, entrega pode não chegar, você pode falar uma coisa querendo, você pode querer falar uma coisa, você pode querer falar laranja, você falou banana, a outra pessoa entendeu maçã e vocês brigam com causa de melão. É uma confusão, às vezes pode, e assim, ninguém está percebendo que o negócio está acontecendo errado. E aí vocês estão numa discussão, numa briga ali, sem um achando que é uma coisa, o outro achando que é outra, aí depois vocês vão embora, aí chega em casa e fala, não, mas espera, não, porque e depois toca a conversar e se ajustar de novo. Então, nessa parte de comunicação, obviamente, é importante fazer os backups e tudo mais. É importante não ter pressa na hora. Se você está produzindo um texto, como eu estou sempre produzindo textos, né? É importante que fica tranquilo, deixa o negócio rolar no tempo que ele está rolando, né? Na capacidade que você tem de produzir agora. Não fica forçando, não fica muito estressado, porque dependendo, se esse Mercúrio, por exemplo, estiver passando na sua casa 3, que é a casa da comunicação e da fala, da escrita, como é o caso do meu mapa, não adianta eu querer apressar as coisas, porque não vai sair. E se sair, não vai sair legal, você vai ter que fazer de novo. Quer ver um exemplo? Esse aqui é o terceiro vídeo de Mercúrio retrógrado que eu estou fazendo. Ontem eu fiz 2, o primeiro não saiu direito, ficou bem ruim, e aí eu decidi fazer um segundo. O segundo eu fiz e à medida que eu estava revendo ele, eu vi que faltou coisa. E eu falei uma informação que não estava muito correta, então eu precisei refazer. Nesse aqui, por exemplo, que eu estou fazendo para vocês, bastante calma, já pensei em tudo que eu precisava fazer, estava um super silêncio na rua. Na hora que eu comecei a gravar, o vizinho começou a martelar a calçada. Então sempre tem essas coisas, né? Então acontece esses imprevistos, então a gente tem que ter um pouco de paciência com todos os nossos processos rotineiros. Tudo que pode acontecer no nosso dia a dia tem que fazer com mais calma, tem que fazer com mais atenção. Você vai se comunicar com as pessoas, tem que falar com mais devagar, com mais atenção, pensar no que você vai dizer, pensar que o que você está ouvindo, será que o que você está ouvindo você está entendendo mesmo o que a pessoa está querendo dizer, ou você já está tomando conclusões antes do argumento terminar? Então são coisas que a gente precisa tomar cuidado redobrado, porque é uma retrogradação, então a gente tem que redobrar a atenção para não fazer bobagens. É obviamente que isso vai se aplicar dependendo do lugar do mapa onde está acontecendo, tá? Então a gente vai adicionar uma informação do que eu já disse para você na questão da comunicação, o deslocamento, né? Você vai daqui para lá. Você tem que tomar bastante cuidado com os seus horários, porque você pode pegar trânsito numa rua que você nunca pegou e você perde o horário. Se você não usar alarme, você vai acordar atrasado, mesmo que você nunca tenha acordado atrasado para um determinado compromisso. Você pode esquecer de coisas. Então, nessa fase, a gente tem que tomar muito cuidado e deixar tudo muito claro, com alarmes, com papel escrito, né? Ou no meu caso, eu tenho uma lousa branca gigante e tem um monte de coisa sempre bem à vista para você não esquecer que você tem aqueles compromissos ali, tá? Isso é importante. E aí, como eu estava falando, a gente aplica isso em cima da casa onde está acontecendo no seu mapa. Então, eu falei agora há pouco sobre a gente prestar atenção e se questionar sobre o que eu estou ouvindo é certo. Se você tem um Mercúrio retrógrado na casa 7, por exemplo, que é a casa do relacionamento, se você está com pressa, se você está impaciente, esse Mercúrio retrógrado pode provocar um conflito no relacionamento.
Se você tem esse Mercúrio retrógrado na casa 2, pode provocar uma compra é, desplanejada, uma compra impensada que pode te gerar uma dívida. Você pode perder seu celular, você pode tomar golpe digital e vai fazer você perder dinheiro. Se você tem esse Mercúrio retrógrado na casa 6, os processos do dia a dia, principalmente do trabalho, podem encontrar algum problema. Você pode ter alguma discussão com um colega de trabalho, você pode ter algum problema de saúde. Então tem várias questões que têm que ser aplicadas. Tudo isso que eu falei conceitualmente sobre Marte retrógrado, adicionado às características da casa onde ele está transitando no seu mapa. Beleza? Eu vou falar para vocês daqui a pouco da questão mais ampla. Além disso, a gente ainda tem que pensar que o Marte vai, tá vendo? O Mercúrio retrógrado está passando no signo de Sagitário. E assim, o Sagitário tem várias características, tá? Mas o que eu quero me apegar numa situação específica, e eu já posso até ampliar isso para um quadro mundial, e eu vou mostrar 2 mapas para vocês aqui. O Sagitário tem muitas coisas, né? É a especialização, é o mestre, é a fé, religião, estudos superiores, estudos de especialização, viagens internacionais, culturas internacionais, línguas internacionais e todo aquele monte de coisa, tá? Então, dentro desse contexto, tudo pode acabar tendo alguns contratempos. Por exemplo, você está indo fazer uma viagem internacional. Isso pode fazer com que você tenha problema de documentação, perder o voo, cancelar o voo, ter problema na imigração, ser deportado, aquele monte de coisa. Só que isso depende da composição do mapa inteiro, tá? Não é só Mercúrio retrógrado que vai fazer isso, mas é a junção de todos os efeitos do seu mapa naquele momento, somado com Mercúrio retrógrado, que pode dar um problema nessa condição. Mas o que eu quero me pegar aqui é que Sagitário é um signo de fé, otimismo, né? É um signo de olhar para a vida com uma visão mais compreensiva, né? A busca pelo significado, a excitação de viver, né? E o Mercúrio retrógrado em Sagitário, no sentido do contexto mundial, do contexto global, é uma coisa que a questão da fé, a questão da compreensão, a questão da tentativa da compreensão de que nada é por acaso e tudo tem um sentido, e compreender isso, esse Mercúrio retrógrado pode dificultar bastante as coisas, principalmente por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês na tela agora. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar os mapas para vocês, e eu já comecei a mostrar os mapas e eu falei aqui durante mais ou menos uns 7 minutos explicando o que eu queria explicar, só que eu esqueci de começar a gravar a tela. Então, ó, você tá vendo o nível do negócio? Isso porque não começou o Mercúrio retrógrado, porque eu estou filmando aqui dia 25, segunda-feira de manhã, tá? Ainda não começou, e tá, né, como esse negócio pode atrapalhar, porque como eu falei para vocês no meu mapa, isso vai pegar de forma bastante significativa. Mas vamos lá. Ó, primeiro a gente tem que pensar que o Mercúrio retrógrado ele vai passear em Sagitário do grau 22, que é mais ou menos por aqui, até o grau 6, que é mais ou menos nessa área aqui, tá? Então toda essa área aqui do meio vai receber essa energia super forte de conjunção do Mercúrio retrógrado. O que quer dizer isso? Que todas as pessoas que têm Sol, Lua ascendente, qualquer entrada de casa e qualquer planeta que você tenha nesse espaço de 6 a 22 graus vai receber uma energia bastante significativa desse Mercúrio retrógrado, tá? O que quer dizer que praticamente todo mundo, né? Às vezes pode ter algum mapa que não vá receber isso diretamente quando a gente fala de posicionamento de casas. Isso pode ser um pouquinho mais leve, mas de uma forma geral todos nós vamos receber isso, tá? Mas quem tem Sol, Lua ascendente ou planetas em Sagitário vai passar por um período bastante significativo dessa transição, tá? Só que aqui, o que eu quero pensar é no nível mundial. Eu lembro que eu estava falando para vocês a questão do lance da fé? O que eu tenho aqui, acontecendo é isso aqui. Eu tenho Mercúrio retrógrado, que está acontecendo aqui, tá? Ele está recebendo uma quadratura de Saturno em Peixes e ele está recebendo uma oposição de Júpiter no signo de Gêmeos. O Júpiter em Gêmeos é um estado de exílio. O Mercúrio em Sagitário é um estado de exílio, ou seja,
Eles estão um na casa do outro e eles não estão confortáveis com isso, tá? Isso eu não vou explicar porque senão vai ficar demorando muito, mas o que basta, pensa mais ou menos assim, é como se você tivesse na casa de uma pessoa que você não gosta e você mora do outro lado da rua. E você entrou na casa dessa pessoa para bagunçar as gavetas, para se divertir e zoar com a cara da pessoa. O cara do outro lado, o cara que você não gosta, entrou na sua casa sem você saber e tá bagunçando as suas coisas lá também. E vocês olham pela janela, um dá de frente pro outro e vocês começam a fazer mais bagunça ainda. Então isso gera mais tensão. É o que está acontecendo aqui nessa história. E o Saturno, ele gera muita pressão, ele gera muita aquela energia de tirania, de rigidez, de inflexibilidade, né, de dureza, O Saturno negativo, assim, ele só faz com que as coisas se tornem mais complicadas, tá? E ele também está fazendo um aspecto de quadratura aqui com o Júpiter. Então a gente tem um grande T aqui no meio, né, que acaba intensificando essa fase de Mercúrio retrógrado. E esse dia é dia 6 de dezembro, onde a gente tem o quê? Marte retrógrado recebendo uma oposição de Plutão lá no comecinho do signo de Aquário, tá? Em poucos dias, esse Mercúrio retrógrado ele volta mais para trás e ele faz um trígono com esse Marte retrógrado. Então a gente tem uma composição do céu bastante complexa, bastante difícil isso aqui. As dificuldades servem para fazer com que a gente evolua? Maravilhoso, mas a fase de transição onde a gente tem que lidar com isso é mais difícil, é mais complexo, tá? Então a gente pode passar por um final de ano aí um pouco complicado, dependendo da composição de mapa que você tiver e da evolução que você tem dentro da sua personalidade, né? Que é uma pessoa que se autoavalia, que busca melhorar suas condições, que tem a cabeça aberta para buscar terapia, para buscar ajuda, para fazer evoluções internas que podem ser difíceis. E esse período pode ser muito bom para você estabelecer e perceber o que não funciona e você pode começar a criar umas soluções novas, apesar de que essas soluções podem demorar um pouquinho mais para conseguir ter resultados positivos. Mas de uma forma geral, isso pode significar travas. Num contexto mundial, com as coisas que têm acontecendo, essa fase aqui me parece ser uma fase bastante complexa, difícil, com novidades que eu espero que não aconteça, mas se acontecer, é um negócio que é bastante complexo, é bastante difícil, tá? Principalmente a questão, eu sei que vocês já viram, eu queria colocar aqui na tela, mas eu não vou nem me arriscar a fazer mais uma projeção aqui, porque eu acabo dando errado, mas aquelas coisas dos mísseis balísticos da Rússia lá, essa eleição nos Estados Unidos, o conflito do Irã e de Israel que não acaba nunca, todas essas condições mundiais estão se agravando. 2025 o negócio pode ser pior, pode ser mais problemático. E não só eu que falo, todos os astrólogos estão falando que o céu está bem ruim nos próximos 2 anos. Muitas correntes espirituais falam que a gente está numa fase de clímax, de mudança planetária. Então, é uma fase assim que é preocupante, mas quem tem fé na vida consegue entender que a gente está caminhando para um lugar melhor. E é aí que vem o meu ponto sobre o Mercúrio retrógrado em Sagitário. Sagitário significa a fé, a confiança na vida. E o Mercúrio retrógrado em Sagitário pode fazer com que a gente deixe isso aí um pouquinho de lado, tá? Então, assim, esse quadro é um pouquinho complicado de pensar. Esse outro mapa aqui eu trouxe para mostrar para vocês como que esse Mercúrio vai atuar, tá? Para vocês pensarem aí dentro do mapa de vocês. O Mercúrio está aqui, ó, 22 graus de Sagitário, tá? Que ele começa a ficar retrógrado daqui a pouco, mais para o final do dia. E aí ele vai fazer um movimento, ele para e ele volta, ele vem para cá, certo? Então, na hora que ele estiver fazendo essa transição, ó, o Mercúrio ia entrar na casa 2 do mapa, mas ele volta para a casa 1, e aí ele vai ativar aqui, ó, ele já pega uma conjunção com Urano e ele faz uma conjunção com Saturno. E o que é interessante pensar? Cada um desses planetas vão ter influências dentro da casa 1 deste mapa aqui, não Urano, né, no caso de Saturno. E também nas casas onde eles são regentes, ó. O Saturno é regente da casa 3 e da casa 4, e o Urano é regente da casa 4, tá? O que quer dizer? Que esta pessoa aqui, se isso aqui fosse uma pessoa, ela teria problemas
ela teria dificuldades no setor do ascendente, né, que é a casa 1, são as minhas decisões, a minha atitude, o meu corpo, como que eu faço no meu dia a dia. Aqui pode implicar em tropeções, em machucados, cortes, queimaduras, tomadas de atitude confusas, erradas, pode se perder, enfim, pode ter um monte de coisas ligadas com esse contexto. Quando ele mexe com Saturno, ele vai mexer com a estrutura, a estabilidade da pessoa e pode gerar medos e inseguranças. Do que? Na casa 3, que é a capacidade de comunicação e compreensão, e o Urano, Saturno e Urano, ambos que são regentes da casa 4, que são as coisas de família. Estrutura de família, moradia. Aqui pode dar problemas dentro de casa, no sentido de precisar fazer reforma, queimar coisas, quebrar coisas e ter que lidar com essas situações de forma inesperada. Beleza? É óbvio que isso aqui é um resumo, tá? Se você quer saber como essas coisas funcionam no seu mapa, tem que fazer o seu mapa, suas previsões. Ainda está valendo as previsões para 2025, primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho, tudo vai ser analisado com o Mercúrio retrógrado, com os eclipses, os efeitos de Marte retrógrado, todas as progressões, todos os trânsitos planetários, ciclos de idade, tudo isso vai ser analisado nas previsões que você quiser fazer, beleza? Quer fazer? Corre, porque a minha agenda só tá para depois do dia 14 de janeiro, tá? Então, vem fazer suas previsões logo. Aqui embaixo tem o meu contato, WhatsApp. Beleza? Então, beijo para vocês. Vamos torcer para que esse Mercúrio retrógrado ajude a gente a pensar direito, com um pouco mais de paciência e mais a longo prazo. Certo? Beijo.